Pois bem, vocês bem sabem que Paulo escreve esta carta, que é considerado o maior tratado de teologia de toda a Bíblia, quando ele estava saindo da cidade de Éfeso, fechando a sua terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém. Na verdade, ele ia apenas passar por Jerusalém, porque o seu propósito ao deixar Éfeso era ir para Roma. E ele passaria por Jerusalém para trazer as ofertas que ele havia recolhido entre as igrejas gentílicas para atender aos pobres da Judéia. Isso porque Atos 18:2 diz que no período do imperador Cláudio, vocês se lembram que a Bíblia faz referência a César Augusto, foi quando Jesus nasceu, depois a Tibério César, quando Jesus morreu, depois vem Calígula, depois vem Cláudio, depois vem Nero. No período de Cláudio, houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. E então, ao retornarem para a Judéia, muitas pessoas não tinham terras, não tinham casas, não tinham bens e começaram a passar muita necessidade. E Paulo levanta uma oferta entre as igrejas gentílicas, conforme está em 2 Coríntios 8 e 9, e numa comitiva ele leva esses recursos para a igreja da Judéia. Era plano de Paulo, em seguida, ir para Roma, e de Roma ser enviado para a Espanha. Porém, conforme ele mesmo havia percebido pelo Espírito Santo, lá em Atos 20, versículo 24, 23 e 24, o Espírito Santo dava orientação para ele que o que ele enfrentaria para frente era cadeias e tribulações. E de fato ele foi preso em Jerusalém. Chega em Roma, não como gostaria de ter chegado, como missionário, para ser enviado para a Espanha, mas chega preso, algemado. Então é nessa viagem para Jerusalém que ele escreve essa carta, que é o seu maior tratado teológico. Ele não tinha estado em Roma ainda, era a capital do império. Roma era a cidade mais rica, mais poderosa, mais populosa do mundo, era a capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes. Portanto, era muito estratégico que essa igreja fosse uma igreja forte, para que a partir dela o evangelho pudesse alçar voos mais longínquos. Nesta carta, Paulo vai apresentar o evangelho. E ele começa no capítulo 1, mostrando o que é o evangelho. Ele diz: o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. E ele vai expor o evangelho nesta carta. Primeiro no capítulo 1, mostrando que o homem é pecador e rebelde contra Deus. Depois ele vai mostrar no capítulo 2 que os judeus religiosos não estão numa situação melhor do que os pagãos, ímpios, devassos. Você só pode ter uma noção de que você é uma pessoa razoavelmente boa se você estiver longe de Deus. É impossível você estar na presença de Deus e bater palmas para você mesmo. E Paulo então vai mostrar ainda que mesmo os moralistas, que se julgavam melhores do que os outros, estavam numa situação tão complexa quanto os pagãos. E ele fecha essa questão em Romanos 3:23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, antes de você escutar as boas novas, você precisa escutar as más novas. O evangelho é uma pregação de más novas e de boas novas. Más novas porque você não tem condições de querer ou desejar a salvação, a não ser que você reconheça que está perdido. É o reconhecimento que eu sou pecador, de que eu não posso salvar a mim mesmo, que as minhas obras não são suficientes, que a minha religiosidade não é suficiente, é que abre o caminho para o evangelho. Então, a partir do capítulo 3, versículo 24 de Romanos, Paulo vai abrir as janelas, as portas, as comportas do evangelho e mostrar que o que eu e você não podemos fazer, Deus fez por nós. Jesus Cristo vai ser o nosso Redentor. Por meio dele, do sacrifício dele, nós vamos ser justificados. E então, a nossa salvação vai ser garantida. No capítulo 4, Paulo vai ilustrar que essa salvação não é uma coisa nova, inédita, que os que viveram antes de Cristo nunca experimentaram. Ele vai ancorar isso lá em Abraão, que foi justificado pela fé. E no capítulo 5 ele vai mostrar para nós os frutos dessa justificação. São 3 frutos que ele estabelece aí. Em relação ao passado, é paz com Deus. Em relação ao presente, é acesso à graça. Em relação ao futuro, é certeza da glória. Então, quando você é justificado pela fé, você tem paz com Deus, você tem acesso livre à graça de Deus, ao trono de Deus, você tem comunicação direta com Deus por meio de Jesus, e com respeito ao futuro, você tem certeza da glória. No capítulo 6, Paulo vai mostrar esta nova vida que você tem em Cristo, porque havia uns falsos mestres lá dizendo o seguinte: bom, se você é salvo pela graça mesmo, e se onde abundou o pecado, abundou a graça ainda mais,
Então vamos pecar mais para que a graça de Deus se revele ainda mais forte. E aí Paulo diz, não, vocês não estão entendendo nada. Como é que nós vamos viver no pecado se para eles nós já morremos? A salvação não é salvação no pecado, a salvação é salvação do pecado. Então no capítulo 7, Paulo vai mostrar o dilema que o homem tem, porque ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu pratico, e eu sou um homem desventurado até que a graça de Deus me alcance. Então ele entra no capítulo 8, e alguém já disse que Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, e Romanos 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. E no texto que nós escolhemos aqui para ler, Romanos 8, 29 a 39, chama a sua atenção porque Paulo faz 5 declarações e depois ele faz 5 perguntas. O propósito de Paulo aqui é mostrar para nós a segurança dessa salvação. E por que é importante isso? Porque muitas vezes a sua segurança não depende do que você sente. Eu vou dizer isso com toda clareza aqui para você. Às vezes a pessoa creu no Senhor Jesus, mas não tem segurança, não tem certeza de que está salvo. O fato de ele não saber que ele pode ter essa certeza, não significa que ele não tem essa segurança. Essa segurança não é baseada no que sentimos, nem no que fazemos, mas no que Deus fez quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Quem crê, tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem. Aquele que creu no Senhor Jesus está seguro. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me atendem e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, se você creu, você está salvo. Porque se você não tiver essa garantia, essa segurança, você vai viver um crente numa corda bamba. Aí você diz, hoje de manhã eu estou salvo. Eu estou andando com Deus, eu estou salvo. Deu escorregada. Bom, perdi a salvação. Aí você se arrepende, confessa. Bom, agora eu estou salvo de novo. Aí você daqui a pouquinho, oh meu Deus, eu fiz uma coisa que eu não devia, perdi a salvação outra vez. Não, não é assim. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não significa isso que então você tem licença para pecar, porque está tudo bem, você está garantido. Não é isso não. Isso não. Isso não é Bíblia. Isso não é cristianismo. O salvo está seguro, mas o salvo não faz provisão para o pecado. O salvo não vive na prática do pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente de percurso e não a prática de vida. Se você creu no Senhor Jesus, o que você deseja é ser santo. O que você deseja é andar na presença dEle. Então, a possibilidade, a realidade da segurança está fundamentada nas 5 declarações, para daqui a pouco nós vermos as implicações disso nas 5 perguntas. Primeira declaração.